Boa noite, igreja. Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui para aprender um pouco da palavra do Senhor e nós estamos falando sobre as características dos discípulos de Jesus. E mais uma vez, eu quero continuar falando sobre esse assunto até que nós nos convençamos de que nós somos discípulos e que nós temos então uma tarefa maravilhosa. Ela pode até ser árdua, mas ela é prazerosa, servir ao Senhor como discípulo dele. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 11. E eu quero destacar aqui um verso e conversar um pouco com vocês. Antes que você abra a sua Bíblia aí, eu quero que você pense. Quando as crianças veem um mágico, elas ficam fascinadas com a capacidade que o mágico tem de, por exemplo, esconder uma moeda, né, de encontrar uma bolinha debaixo de uma vasilha, e aí aquela mágica ela fascina, né? Então, de fazer uma coisa especial, extraordinária, né, que chama a atenção das pessoas, que normalmente as pessoas não conseguem. Então, a mágica ela nos surpreende também, né, e principalmente pelo fato de ela produzir algo que chame a nossa atenção, que não é comum, né? E talvez seja por esta razão que muitas pessoas, inicialmente, quando conheceram Jesus Cristo, eles ficaram fascinados com os seus milagres. E o texto que eu trouxe hoje para vocês vai poder retratar um pouco sobre isso e eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá, então, João, Evangelho de João, capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 11, mas o meu destaque hoje é o verso 12. Vamos lá. Creiam em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creiam no que vem. Minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que eu faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que eu tenho realizado. Podem contar com isso. Olha como é maravilhoso, né? Em outras versões vai dizer o seguinte, no verso 12. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Me parece que o Senhor Jesus Cristo está falando que ele está garantindo, ele está dando uma promessa de que os seus seguidores, de que aquelas pessoas que creem nele, daquelas pessoas que estão junto dele, os discípulos, os seguidores de Jesus, farão não somente as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez, mas farão coisas maiores do que essas. Né? E aí eu fico pensando assim, poxa, o que significa isso? Significa que eu vou produzir muito mais coisas do que o próprio Senhor Jesus Cristo? Será que eu vou fazer melhor do que o Senhor Jesus Cristo? O que significa isso? Bem, a gente melhor, de qualidade, eu acho difícil, né? Mas quando o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Jesus Cristo está falando que nós faremos coisas maiores, né? Eu acredito que tem a ver com a extensão daquilo que a gente pode produzir, né? Porque quando o Senhor nos envia, e ele faz isso em Mateus, quando ele envia os seus discípulos, e ele diz, né, fazer discípulos, né, ide por todo mundo até os confins da terra, que foi uma coisa, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo não fez como pessoa, né, como aquilo, quando ele veio, mas a sua palavra ela está sendo estendida a todas as pessoas através dos seus discípulos. Então, se você for pensar nesse aspecto, é bem maior, né? Tudo que se produziu pós, né, Senhor Jesus Cristo.
Então se produziu muito mais coisas, se produziu muito mais conhecimento, se produziu muito mais crença, muito mais fé, né, no Senhor do que na época do Senhor Jesus Cristo. Bem, nesse aspecto sim, mas aí eu quero pensar com vocês o seguinte, bem, se o Senhor está falando que nós faremos coisas maiores que Ele, a minha pergunta é, nós estamos fazendo alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa, né? E o que é que você está fazendo? O que você considera que é fazer algo parecido com o que o Senhor Jesus Cristo fez? O que você considera que é obra de Cristo na sua vida? E você poderia pensar, será que alguém, né, que me conhece, que convive comigo, que se relaciona comigo, né, vê em mim obras parecidas com as obras do Senhor Jesus Cristo? Tudo porque no domingo nós falamos de semelhança, de ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, lembra? Então, eu me pareço com o Senhor Jesus Cristo de acordo com o que eu faço. Então, hoje a gente vai fazer o que então? O que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Bem, então eu fiquei pensando o seguinte, que aquilo que a gente pode produzir é o que o próprio Senhor Jesus Cristo produziu. E uma das coisas que ficaram muito marcadas na palavra de Deus são os milagres. E parece que algumas pessoas, assim como a criança, ficam, né, maravilhados quando a criança vê, por exemplo, o mágico, né? Nós, como adultos, ficamos maravilhados com os milagres. E às vezes a gente pode se dedicar muito mais a isto e produzir pouco, quando a gente poderia pensar em produzir aquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo fez em toda a sua vida aqui na Terra, que é amor, graça e bondade. E aí eu quero pensar junto com você hoje, né? Como é que está você com essas práticas? Como é que está você na prática do amor? Né? Porque o Senhor Jesus Cristo garantiu que você fará coisas maiores do que Ele. É a garantia do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Né? O que é que você está produzindo? Quando você está produzindo amor, você produz amor onde? Com quem? Em que circunstâncias? Quando você leva a graça do Senhor Jesus Cristo, você leva a quem? Quando? Em que circunstâncias você leva? A bondade. Como é que você pode pensar nisso? Então eu quero começar a pensar na sua casa, com os seus, com as pessoas que estão mais próximas. Como é que você demonstra que você ama alguém? Na prática, coisa simples. Fica pensando aí, você que é filho, você que hoje, por exemplo, eu falei para o Gustavo, lave a louça, por favor, não deixe isso para eu fazer quando eu chegar. Até porque eu vou fazer outras coisas, vou fazer a janta, por exemplo, né? E quando eu cheguei, a louça estava lavada. E eu considero isto, eu que estou do outro lado, vendo o Gustavo, né? Eu considero que isso é amor, é carinho, né? Porque eu também preciso disso. Então, como é que você, por exemplo, demonstra amor para alguém? Algo que é importante, por exemplo, como é que você demonstra amor para os seus pais, que são bem mais velhos que você? O Gustavo lavou louça para mim, mas um outro filho poderia escutar o seu pai, a sua mãe, né, em uma questão que é importante para ele, que não tem absolutamente nada a ver, né, com a vida do filho. Perguntar, por exemplo, como é que a pessoa está, se ela está bem, está mais atenta ao que o outro pensa, ao que o outro sente, se você pode fazer alguma coisa. Então esses são gestos de amor que vão fazer diferença, Bondade. A bondade, ela pode ser exemplificada quando então uma pessoa percebe que algo precisa ser feito, que ninguém fez ainda, né? E ele se coloca à disposição para fazer.
Então, eu não quero que você pense na sua casa, por exemplo, que você tem que fazer coisas complicadas, mas você pode fazer coisas simples. E aí, então, você pode aumentar isto, né? Lembra que o Senhor falou coisas maiores? Você pode aumentar para o ambiente fora a casa, os amigos, no trabalho, na escola. Como é que você faz isso? Como é que você demonstra o amor do Senhor Jesus Cristo? E eu queria muito que você pensasse um pouco sobre isso, porque uma forma da igreja demonstrar amor, por exemplo, para com as pessoas, é estar intercedendo por elas. Muitas pessoas têm procurado a nossa igreja para que a gente esteja orando em favor de outras pessoas. E às vezes são pessoas que a gente não tem menor relacionamento e nem conhece. Então essa é uma forma, mas não é a única. E talvez essa seja mais fácil para a gente fazer. Então, o que é que você anda fazendo para uma pessoa que demonstra claramente que você está fazendo as mesmas coisas que Jesus, numa proporção ainda maior, porque você tem a vida inteira para fazer isso. E o Senhor fez isso durante o seu ministério, provavelmente aí 3 anos, o destaque bíblico no caso. Então, eu gostaria que você pensasse que é importante você ter essa característica. É importante você pensar que você está, sobretudo, com essa promessa do Senhor. O Senhor te prometeu isso. A questão é se você está tomando posse. Às vezes a gente só quer tomar posse de coisas que a gente considera que vai acrescentar para nós, né, que vai trazer alguma vantagem. Mas eu quero te dizer que o Senhor está prometendo isso para você. Mas isto é uma vantagem também para você, mas sobretudo para outras pessoas. Portanto, pense nisto, né? Vá dormir com esse barulho. Você, que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, já tem, através do poder que há no nome de Jesus, condições de produzir muito maiores coisas do que o Senhor fez. E isto, ele está aí ao seu dispor. Então, que você essa noite pense um pouco sobre isso, que você deseje um pouco sobre isso e que você reflita. Quais são os seus atos de amor? Quais são os seus atos de graça? Quais são os seus atos de bondade que o Senhor concedeu a você e que você então pode conceder a outra pessoa? Hoje eu só fiquei nos exemplos, pequenos exemplos, mas eu acredito que pode te ajudar bastante. E se depois, então, que terminar o nosso culto, você quiser falar um pouco sobre isso, eu acredito que vai ser maravilhoso. Podemos compartilhar aquilo que nós podemos fazer como um ato de amor, de graça e de bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nessa palavra, receba essa palavra e então continue, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós falamos. Amém? Deus te abençoe.